Para Darwin, o ato especial de criação não traz uma explicação razoável para muitos fenômenos explicáveis pela seleção natural. Como exemplo, Darwin destaca que a seleção natural possibilita uma explicação racional para a ausência de mamíferos, principalmente terrestres, em ilhas oceânicas. Os mamíferos não voadores estão ausentes em ilhas vulcânicas recentes, como no caso de Galápagos. Para exemplificar isso, eu trouxe aqui um slide mostrando como se forma uma ilha oceânica. Então, o magma inicialmente extravasa no fundo do oceano, resfria, se solidifica no formato de rocha, depois vem uma nova erupção que se espalha por cima do que já havia sido resfriado e resfria também, e vai assim fazendo crescer a rocha até que sai acima da linha da água do oceano. Nesse momento vai formando aqui o que a gente olha, olhando por cima, né? Diz que surgiu uma ilha vulcânica. A depender da distância dessa ilha vulcânica do continente, seria improvável mesmo que os mamíferos existentes aqui pudessem migrar, né, sair nadando até essa ilha, o que explicaria a ausência dos mamíferos nas ilhas oceânicas. Essa ideia surgiu para ele quando ele visitou o arquipélago das Galápagos, que são várias ilhazinhas aqui, ó, que se localizam bem aqui ao norte, né, ao noroeste da América do Sul, exatamente nesse ponto aqui. Se considerar essa distância daqui até o continente, realmente essas ilhas são bem longe do continente. E foi nessas ilhas que ele verificou a história dos tentilhões, com aqueles bicos de formato variado, e também diferenças entre algumas tartarugas. Galápago significa tartaruga, então existiam tartarugas também de formato diferente a depender do local em que elas viviam, em qual das ilhas. O conceito evolucionista de espécie surge no Origem das Espécies juntamente com o conceito de seleção natural, interrelacionados de tal forma que um não existe sem o outro. Ou seja, para Darwin, o seu conceito de espécie não pode ser compreendido sem se compreender também o conceito de seleção natural. Um não existe sem o outro. Se fosse claro para os sistematas que o sistema natural é fundamentado na descendência com modificação, poderiam compreender a genealogia subordinada e a relação entre os grupos onde organismos semelhantes possuem ancestrais comuns. Ele quis dizer, em outras palavras, que se as pessoas que classificam os seres vivos, fazem os sistemas de classificação, né, percebessem que há esse grau de parentesco, que existem ancestrais comuns, eles poderiam então compreender a genealogia subordinada, ou seja, qual espécie teria vindo primeiro, qual que teria surgido a partir dela e assim por diante, e a relação que tem entre os grupos. Portanto, o conceito darwiniano de espécie é dinâmico e nos ensina que uma classificação permanente somente seria possível observando-se todas as formas intermediárias que ligam a espécie ancestral a seus descendentes. Porém, muitas dessas formas intermediárias não formaram fósseis, ou se formaram, nós não ainda encontramos esses fósseis. Não é possível, então, traçar todas as formas intermediárias entre uma espécie e outra, né? Também a seleção natural possibilita o surgimento de novas espécies naturalmente, dando uma explicação evolutiva para a variação da composição das populações dos seres vivos ao longo do tempo. Essa questão da ideia da seleção natural foi muito importante na biologia, né, na história da biologia, porque a partir daí toda a biologia é compreendida através de mecanismos evolutivos. Até hoje não surgiu nenhuma outra explicação melhor. Até hoje as ideias de Darwin são aceitas e é
é uma excelente forma da gente compreender toda a biodiversidade que existe hoje no planeta, né? Como é que ela se formou. Daí a importância da gente preservar, né, e conservar os seres vivos, os ambientes onde eles vivem, pois para eles existirem hoje foi necessário um longo tempo de evolução, de coevolução entre essas espécies de seres vivos e o ambiente onde elas habitam, né? E nós, seres humanos, temos muito rapidamente destruído toda essa coevolução, todo esse processo, né, explicado pelo conceito darwiniano de espécie atrelado ao conceito de seleção natural. E é isso, gente. Então, esse foi uma explicação, né, do artigo, e agora vocês devem fazer uma resenha crítica, de preferência de forma sequencial, onde você, num texto, em diferentes parágrafos, vai apresentando as ideias do autor e ao final você faz a sua crítica ao artigo. Aí é a sua opinião, né? É o que você